Olá pessoal, eu sou o Henk Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani Yoga Vida e Consciência. E no vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Júnior Legrazi. Eu acho que é esse o nome, me desculpa se eu falei errado, tá? Que tem o título de Os Sintomas do Despertar. Você pode estar sentindo agora. Então, vamos lá escutar o que o Júnior tem a dizer. Ele estava no Paranormal Experience. E eu gosto sempre de deixar claro que esses reacts são a minha forma de apresentar contraponto ao que está sendo, ao assunto que está sendo colocado em pauta, né? Então, esse contraponto, apesar de mostrar contradição ao que está sendo colocado em pauta, tem sempre um propósito de agregar ao assunto, agregar ao conteúdo. Então não é uma mera negação, não, tá? É sempre um encontro aqui propositivo, tá joia? Então, sem enrolação, bora lá pro conteúdo. Galera, bastante gente assistindo, a gente tá com uma audiência fantástica. Deixem o joinha para esse vídeo atingir mais pessoas, que é muito importante isso. Então, deixem o like aí, vamos ver se a gente chega. A gente tá com quase 2.800 assistindo, vamos ver se a gente chega em 3.000. Divulguem aí pelo WhatsApp, mandem que a live tá muito bacana. Vamos fazer então, aproveitar que a gente está falando sobre características de um ser humano desperto ou em processo de despertar. Vamos fazer um corte aqui para a gente ter. Então, como é que a pessoa que está em casa, quais são as características que ela tem que entender agora? Você vai mais ou menos repetir o que você falou, mas de uma forma um pouco mais completa. Quais são as características que essa pessoa que está passando por esse processo de upgrade de DNA, seria isso? Então que o DNA está vibrando para armazenar mais luz. Sim. Então, qual seria a característica que se manifesta fisicamente em um ser humano desperto ou em despertar? Ela começa a buscar muito mais informação e conhecimento. Ela passa a enxergar as coisas de uma outra forma. Ela passa a ter entendimento de coisas que ela não entendia antes. E o principal é a busca que eu vejo. Né? A busca, eu quero saber mais, eu preciso, não é tão querer, eu preciso saber mais. Aí, dependendo do estágio que ela está, ela já sente que ela não pertence mais a esse planeta. Ela começa a ter uma saudades incrível de algum lugar que ela não conhece ainda. Vamos com calma. Vamos lá, calma aí. Enfim, tudo que o Júnior colocou agora são só coisas que permeiam o senso comum da maioria das pessoas, espiritualistas ou não. Todos nós estamos sofrendo pressões do contexto em que a gente está inserido e a gente vai buscar algumas respostas para essas pressões. As pessoas que estão mais ligadas a essa ambientação espiritual vão tentar, dentro dessa tal espiritualidade, buscar as respostas para as pressões que eles estão recebendo no contexto prático do dia a dia. Então, não necessariamente eu buscar informação é um sinal de que eu estou desperto. Depende também da informação que eu vou cair, né? Às vezes pode ser uma informação que mais me atrapalha do que me ilumina. Eu posso, de repente, cair numa seita, e aí, como é que fica? Então, a gente precisa ponderar sobre essas características, porque elas não são muito mais do que uma expressão do senso comum. Todas as pessoas, pode ser sei lá, o dono de uma padaria que está percebendo as pressões do contexto em termos mais econômicos e sociais no seu negócio, ele vai tentar usar as ferramentas que ele tem para tentar descobrir o porquê daquelas pressões. E essas ferramentas não vão ser as espirituais, né? Vai ser, sei lá, uma análise da economia, vai ser culpar João ou Maria, vai ser reformular os preços, entende? Eu estou aqui só especulando. Então, cada pessoa, em cada instância da realidade, pode estar, ou deve estar, muito provavelmente, recebendo as pressões que o contexto está trazendo, e ela está emitindo todos esses mesmos questionamentos que o Júnior colocou, de acordo com as suas ferramentas, com o que ele tem de referência dentro da sua cachola, sabe? E isso não necessariamente indica que essas pessoas estão despertas, né? No sentido espiritual, convencional. Às vezes elas só estão querendo saber por que elas estão tendo tanto incômodo, tá? Os espiritualistas vão usar as ferramentas que eles têm e muitas vezes vão dar respostas. Infelizmente é isso que a gente faz muitas vezes. A gente vai dar
respostas não palpáveis para a realidade material que é palpável e concreta. Então, a gente vai dizer que as pressões que estão nos pegando aqui, causando algum tipo de ansiedade, é saudade da minha família estelar, é melancolia porque eu não sou daqui. A gente vai pegar algo que não tem substancialidade para tentar ler a realidade que é substancial. E eu tenho dito isso ao longo dos nossos encontros aqui, que o que a gente deveria fazer, né, não um dever, como uma ordem aqui, mas como uma sugestão, é começar a olhar a realidade para tentar fazer a leitura da própria realidade, sabe? Deixar um pouco essa nossa tendência de abstrações, de alienações, de projeções, para tentar enxergar as coisas como elas são. Mas isso é papo para um outro momento. Porque ela já tem saudades não só da sua família galáctica, mas ela tem saudades também de um lugar muito mais próspero. E ela começa a ter outras atitudes, principalmente no seu dia a dia. Eu só quero apontar aqui uma contradição. Normalmente o pessoal fala que quem encarnou aqui na Terra é porque veio de algum lugar pior. A não ser que você, né, para alguma vertente aí, você seja um dito semente estelar, e aí você veio de um lugar muito bacana para ajudar aqui, porque você é uma pessoa com um certo grau evolutivo e tem que ajudar. Mas normalmente, dentro da média que se fala aí dos espiritualistas, a gente veio para cá porque a gente estava num lugarzinho que a gente não deu conta, então a gente foi meio que degradado, né, é o termo que se dá. Então, estamos aqui para tentar melhorar. E aí o Júnior fala que a gente provavelmente vai ter a lembrança de um lugar em que as coisas eram mais prósperas. E aqui eu associei, posso estar errado, vai ser mais próspero a um sentido de mais tecnológico, mais ordenado do que a gente vive aqui. Então, isso se torna aí um pouco contraditório com o que a média dos espiritualistas colocam como sendo o processo de reencarnação aqui, levando em conta que talvez a gente tenha vindo de um outro planetinha. Ela começa a enxergar os animais diferentes, ela começa a ter muito mais amor, muito mais compaixão, ela é uma pessoa muito mais compreensiva. Claro, se ela está no estágio já de ter esse entendimento, porque às vezes o estágio inicial é um estágio meio problemático. Por isso que a expansão da consciência, eu bato bastante no meu curso, é super importante. Quando ela começa o despertar da consciência, ela tem a noção, ela passa a ver que existem duas forças. A força da luz e as forças das trevas. Só que quando ela entende que existem essas duas forças, automaticamente ela passa a amar a luz e a odiar as trevas. E esse é o maior erro que eles cometem. Porque luz e trevas fazem parte do plano divino. O plano divino dividiu o universo em dois lados. Um lado é a luz, outro lado é as trevas. E não é as trevas como nós conhecemos, trevas que é ligada a coisa ruim, ou ao diabo. Não, trevas como o oposto da luz. Então eles criaram duas polaridades. A polaridade luz, e seria uma polaridade escuridão, né? Criar o dia e a noite, o branco e o preto, em opostos. Não que um seja melhor que o outro, mas e sim duas energias opostas. Uma delas energias é a energia da luz, ela representa a energia feminina. Então ela é a cooperação, ela é o carinho, ela é a quietude, ela é o emocional, ela é a visão micro. Então são as características femininas. Ao outro lado são as trevas. Ela é a polaridade masculina. Ela é a força, ela é a visão macro, ela é o combate, ela é a ação, ela é a estratégia, ela é o racional. Uma não é melhor que a outra. Mas o jogo que nós estamos jogando, porque isso aqui, vamos comparar a um jogo, chama-se a integração das polaridades. Então não é um... Vamos lá. Pessoal, o que o Júnior coloca é uma forma, é uma maneira de fazer a leitura dessa realidade que nós estamos vivenciando. Até aí eu não vejo nenhum problema. O que eu sinto, o que me incomoda é quando a gente espiritualmente assume uma postura que é bem determinista. Foi feito assim, é dessa maneira, os caras criaram desse jeito. Apresentar como uma possibilidade, eu acho que é mais razoável. Tá? Olha, a minha experiência tem apontado para esse caminho, eu acho que é mais razoável do que a gente chegar e falar, foi feito assim. E aí, porque esse tipo de discurso dessa maneira faz com que, na hora que, por exemplo, eu, né, ou qualquer outra pessoa, que alguém venha e apresente um contraponto, surge aquele discurso de que a pessoa não está preparada para ver, de que
ela está sendo assediada ou que ela não tem a vibração suficiente, tá? Porque a gente começa, ao fazer um contraponto, nesse tipo de abordagem que o Júnior está tendo, né, o contraponto vai parecer sempre como um ataque. Vai dar uma sensação de desmerecimento ou de descredibilizar, e não é esse, pelo menos, o meu propósito, né? Mas a forma como se coloca a mensagem ali dá uma noção de algo que é certo, que é factual, é assim e ponto, né? E aí leva a essa possibilidade de que ao alguém fazer um contraponto, essa pessoa vai ser o errado da história, né? Não vai ter o nível, não compreende, blá blá blá. Tá? Então, o que eu sugiro é que a gente passe a observar o que o Júnior está colocando como um ponto de vista, como uma maneira que ele está utilizando para entender a realidade que ele está inserido. Se isso faz sentido para ele, beleza, mas não vamos levar isso como uma verdade absoluta, tá? Eu poderia aqui ficar mais um tempão enumerando um monte de coisas que talvez não façam sentido, né, no discurso dele, mas beleza, vamos seguir. Um vencer o outro, e sim um aprender com o outro e se complementarem e aprenderem. Então é o feminino aprendendo com o masculino e o masculino aprendendo com o feminino. E é isso que nós vivemos hoje, né? Então, quando... Só para deixar também muito claro, a energia ou a consciência, o nome que a gente quiser dar num aspecto mais amplo, não tem polaridade. Energia é energia, né? As polaridades, isso que a gente chama de masculino, feminino, fazem parte das nossas interações. É leitura nossa, é penduricalho nosso, é significação nossa. A energia, ela não é isso ou aquilo, mas a gente a transforma nisso e aquilo através das interações que a gente vai tendo com os modelos culturais, os modelos sociais, com as crenças e a pressão religiosa. Nós vamos construindo isso. Às vezes, por exemplo, os caras lá na antiguidade usavam de figuras simbólicas para tentar didaticamente transferir algum tipo de saber que é muito complicado de se transferir sem o uso dessas simbologias. Então, quando você pega lá o taoísmo falando de yin e yang, né, não necessariamente ele está falando de masculino e feminino. Não necessariamente ele está falando de luz e sombra. Está falando de complementariedade. Mas as roupagens que a gente vai dar são nossas. Vai depender de um monte de estruturação que eu e vocês construímos ao longo das nossas relações no dia a dia, das influências que nós temos do contexto, seja o contexto externo ou do contexto familiar, tá? Mas me atendo ao que foi dito. Energia não tem polaridade. Energia é energia. Quem vai dar característica a essas energias somos nós. Tá? Uma outra forma de dizer isso. Você pode pegar uma faca para cozinhar alimentos ou para ferir alguém. A faca é só uma faca. Ela não vai ser santificada porque ela cozinhou alimentos para entregar para os necessitados, e ela nem vai ser demonizada porque ela foi utilizada para cometer uma violência. Tá? A faca continua sendo só a faca. Então, da mesma maneira, energia é só energia. A forma como a gente interage, as qualidades que a gente vai dar, é problema nosso. Não tem nada a ver com energia. Tudo bem? As pessoas, os novos despertos, eles olham, eles veem as trevas e a luz, automaticamente a luz é boa, as trevas é ruim, e muitas pessoas que eu vejo, elas passam a odiar as trevas. Ela é uma desperta, só que a energia dela é de ódio, de raiva. Então ela odeia o Partido Vermelho, ela odeia as trevas, ela não entende essa polaridade, ela não entende que nós, almas, encarnamos dos dois lados. Nós encarnamos porque a raça que representa a força a energia da luz é a raça humana. A raça que representa a energia das trevas é a reptiliana. Existem essas duas raças no universo e as suas variações. E nós encarnamos tanto de um lado quanto do outro. Porque nós temos que aprender o lado feminino e nós temos que aprender o lado masculino. E a guerra não é... Gente, não tem sentido, tá? Sim, não tem sentido o que está sendo dito, a não ser dentro da narrativa,
né, da linearidade da narrativa que ele está construindo. Se a gente for observar a linearidade da narrativa que ele está construindo, ou seja, ao ponto que ele quer chegar, talvez a gente encontre um sentido. Mas na experiência prática, concreta que a gente tem dessa dita espiritualidade, não funciona assim. Tá? Não funciona. Então, por que eu falo dessa forma? Porque a gente precisa confrontar a realidade com o que está sendo colocado. E a realidade nos mostra algo que é diferente disso, que não corrobora o que ele diz. Tá? Mais uma vez, a gente precisa ter tranquilidade para tentar construir a clareza de qual local, nesse caso o Júnior, está situado para fazer o discurso que ele está fazendo. Se eu não me distanciar para tentar observar quais são os elementos que ele está utilizando para construir isso que ele está experimentando como realidade, a chance de eu criar uma identificação pelo viés emocional é muito grande. E aí eu posso começar a validar o conteúdo do que está sendo passado, não porque o conteúdo tem coerência em si, mas porque ele, de alguma forma, me toca nos meus anseios, me toca no sentido do senso comum. Então, de uma outra maneira, eu posso ter dentro de mim uma necessidade de me sentir acolhido, uma necessidade de me sentir pertencente. E aí, por mais que o discurso de quem quer que seja não apresente uma coerência no sentido concreto, né, das palavras ali, pode apresentar uma noção de acolhimento, uma noção de pertencimento, e eu posso ficar tendencioso a validar o discurso porque eu me senti identificado, não com o discurso em si, com o conteúdo, mas com o que ele propõe, tá? Então, é importante que a gente construa esse exercício de discernimento, né, no sentido que eu já trouxe aqui em outros vídeos, né, de construção da nossa autopercepção, para a gente ter clareza também de que local a gente está situado para enxergar a realidade que a gente está enxergando, e também fazer esse mesmo exercício com os discursos ou com conteúdo qualquer que a gente entre em contato. Da onde vem? Qual a historicidade dele? O que é que está permeando ele? Tá? E fazer isso sem julgar, tá? Sem julgar, mas com uma motivação sincera de ter um entendimento, para saber de fato da onde a pessoa está falando. Qual é o que constrói a fala dela? O que é que constrói, o que sustenta? Para aí a gente conseguir, sei lá, tentar dialogar com o que está sendo proposto. Porque senão ou a gente reativamente se identifica e assimila, ou reativamente rejeita. Tá? Então, é o convite que eu faço. Tá? O que ele está colocando pode ter coerência dentro da narrativa, dentro do ponto que ele quer trazer aí. Mas se a gente confrontar com a realidade, não faz sentido, tá? É incoerente. É um contra o outro. A guerra é um aprender com o outro. Então existem sim humanos. Então, assim, não é que todos os humanos são bons e todos os reptilianos são ruins. Que é o que muita gente, né? Fala em reptilianos, o cara fala, não, existem reptilianos super evoluídos. Tanto é que se você pegar, né, os chineses, os japoneses, qual é o símbolo? Quem é o deus para eles? São os dragões. Na verdade, são reptilianos evoluídos. Então existem reptilianos bons e existem os reptilianos ruins. Assim como humanos. Olha quanto que nós temos de humanos bons e olha quantos nós temos de humanos ruins. Então nós não podemos separar isso por essas forças. Nós temos que separar porque elas são de um lado do bem e um lado do mal. Assim existem dois lados, mas não das raças. Então o desperto, o que está iniciando o seu processo, ele passa a enxergar e às vezes a energia dele vai só para o negativo. Ele só foca na raiva, no ódio. Eu odeio as trevas, eu odeio os reptilianos, eu odeio. Ele acaba baixando a energia dele e ele é um desperto que não ascensiona. Porque apesar dele pode ter o maior conhecimento do mundo, só que se você não tiver uma vibração adequada, o seu, é o que eu falo, o conhecimento ele gera o entendimento para te dar uma ferramenta para que você possa utilizá-la no seu processo. Agora, se você tem essa ferramenta, esse conhecimento e você não a usa, você pode ser o maior entendido da Terra. Vai para a terceira dimensão e não vai ascensionar. Assim como você pode ser um ignorante total, sem nenhum conhecimento sobre nada do que nós estamos falando, mas você é uma pessoa que tem amor próprio, você tem compaixão, você é uma pessoa que tem perdão, não carrega raiva, culpa, ódio, você é uma pessoa que respeita as outras pessoas, você vai ascensionar sem nem saber que você está ascensionando, porque a sua energia está ok, a sua energia está vibrando como ela deve vibrar.
É isso que conta. Então, não sei se eu falei a mais do que você queria saber, ou não tanto, mas as pessoas entendem isso, né? E os novos despertos, eles enfrentam hoje muito problema. Também, essa é uma outra característica, dentro da própria família ou dentro da própria comunidade, porque ela, ao se despertar, ela começa a enxergar coisas que as outras famílias, as outras pessoas ao redor dela não enxergam. Então, Vamos lá. Uma coisa que é importante a gente ponderar aqui, que eu vou trazer para a gente ponderar, é o que é ser desperto? No ponto de vista dele, deu a entender que é aquela pessoa que, de uma certa forma, consegue perceber ou ter mais entendimento das coisas. Ele não deixa muito claro que coisas seriam essas, mas é isso. Ter mais entendimento, perceber e mais entendimento das coisas. Num determinado momento, ele fala da importância do conhecimento, e aí depois ele fala, e aí eu concordo com ele, que de repente uma pessoa que não tem entendimento nenhum pode estar num processo espiritual mais ordenador do que uma pessoa que tem bastante conhecimento. Então aqui a gente pode perceber talvez uma confusão no discurso dele, mas beleza. Do ponto de vista mais concreto e prático para a gente, o espiritualista, de maneira geral, tende a confundir uma maior sensibilidade com maior sabedoria. O fato de eu ser mais sensível, o fato de eu perceber com mais abrangência as informações que o contexto está produzindo, não significa que eu tenha mais sabedoria. Tá? Ter mais informação ou perceber mais informações, mais influxo de informações, não me garante sabedoria. O que muitas vezes ocorre dentro disso que ele está chamando de processo de despertar, e que de verdade pode trazer aí uma certa confusão para as pessoas, é que esse dito despertar, ele está associado a uma percepção maior de ordenação, e não do que é certo, não do que é errado, mas de ordenação. Uma pessoa que, do seu jeito, da sua maneira, no caminho que ela escolheu, começa a perceber a si mesmo de uma forma mais centrada, de uma forma mais harmônica, tá? Com o contexto e consigo, invariavelmente vai perceber o que é mais desarmônico ou ruidoso, tá? Não tem como fugir disso. Na medida que você cria referência do que é mais ordenador, e aqui esse ordenador não tem a ver com moral, não tem a ver com dogmas, não tem a ver com qualquer estruturação, tá? Dentro dos aspectos espirituais, esse ordenador eu estou me sentindo mais centrado, eu estou me sentindo mais lúcido, eu estou tendo mais clareza na minha forma de agir, né? Não é que eu estou sentindo a luz cósmica não é nada disso. É coisa simples. Eu estou mais presente, digamos assim, tá? Eu estou menos turbulento no sentido de produzir ruído, de produzir projeção emocional, de depender de determinadas circunstâncias para me sentir mais existente. Eu estou não de uma maneira egoísta ou egotista, eu estou me bastando. Então, quando a gente se percebe assim, invariavelmente a gente percebe também o que é ruído. O ruído fica mais evidente. E aí, o que eu falo, né, para os meus alunos é que no momento que a gente começa a perceber esses ruídos, surge a oportunidade também da gente começar a perceber as nossas contradições. E que talvez o que o Júnior esteja querendo colocar aqui é que as pessoas, de uma certa forma, não precisam demonizar ou fugir daquilo que é ruidoso, mas que a gente deva fazer o exercício de utilizar esses ruídos como uma possibilidade de construir uma percepção das nossas incoerências, das nossas contradições. Em suma, os conflitos, pessoal, tá? Na nossa jornada ou na vida de maneira geral, os conflitos são naturais. O embate é escolha. O que talvez o Júnior esteja aqui colocando como o escuro, né? Ou a polaridade negativa, qualquer coisa nesse sentido, seja essa tendência da gente entrar em embate, entrar na rusga. Conflito gera na gente a possibilidade de questionamento. Mas se a gente tiver por hábito a reatividade, se a gente não tiver minimamente assenhorado de si mesmo, com o exercício da autopercepção desenvolvido, a tendência é a gente reagir.
E a reação normalmente é embate. A reação normalmente é para fazer com que a gente entre em um processo de fazer valer o nosso ponto. Conflito pode gerar a possibilidade da gente criar diálogo, tá? No sentido de eu tentar olhar as circunstâncias em que eu estou inserido, em que o conflito está se apresentando, e tentar construir alguma ponte de diálogo, tá? Mas não necessariamente um diálogo verbal, mas de perceber as circunstâncias emocionais, de começar a perceber as estruturações mentais. É isso que eu chamo de repente, aflorar a percepção de uma contradição. E aí o que a gente vai fazer quando a gente percebe essa contradição é outra história, é problema nosso. Vai depender de N fatores a maneira como a gente vai reagir, ou melhor, agir, né? Não vai ser uma reação, tá? Aí é uma outra história. Então, enfim, vou continuar aqui a escutar, tá? Só realmente reforçando esse pedido da gente manter um pouco do discernimento, tentar um afastamento, porque muitas vezes o discurso pode ser só a reprodução do senso comum e ser sedutor no sentido de fazer com que a gente se sinta acolhido ou reconhecido e a gente acaba endossando o discurso, não pelo conteúdo dele em si, mas pelo que ele representa. Então, só vamos manter o discernimento. Começa a ter uma briga dentro da família. Ela é a louca, ela é a pirada, ela que, né, acabam caindo e ela tenta convencer as pessoas de que ela está certa, porque ela acaba tendo uma visão diferenciada e isso acaba em conflito. Vocês entenderam, né, por que eu falei de manter um distanciamento? Porque todo mundo, de alguma forma, que iniciou uma imersão no dito caminho espiritual, obviamente já teve algum tipo de conflito com a família, com o companheiro, com os amigos. É natural que isso ocorra, porque na medida em que a gente vai entrando em contato com uma forma diferente ou com ferramentas diferentes de ler a realidade, tá? A gente vai se tornar um ponto de questionamento dentro do contexto onde a gente está. Isso não significa que nós estamos bem, despertos, isso só significa que a gente está destoando do padrão que antes fazia parte da nossa forma de perceber e de entender o mundo. Ser diferente não significa ser melhor, nem tampouco pior, significa só ser diferente. Então, quando o Júnior parte para esse discurso de dizer, olha, você pode ter problemas na família, todo espiritualista, não todo, né? Mas assim, maneira de dizer, todo espiritualista passou por algum tipo de rusga no meio familiar, no meio dos amigos, no relacionamento amoroso, né? E aí, quando escuta esse tipo de discurso, vai sentir nem só pela coerência do que está sendo dito, eu volto a reforçar isso, mas pela roupagem emocional que o discurso representa, vai se sentir acolhido, vai se identificar e vai validar esse discurso. Tá? E o que eu estou tentando trazer para vocês nesse React é que as coisas não são muito assim. Nós precisamos romper com esse hábito, tá, nosso de tentar usar elementos não palpáveis para fazer a leitura da realidade. A gente precisa ler a realidade através da própria realidade, porque senão nós vamos ser suscetíveis a esses bolsões emocionais, a criar identificação com esses bolsões, e aí a realidade vai ser aquilo que a gente quer que ela seja, e não aquilo que de fato ela é. Tá? Então eu também trabalho muito isso com meus alunos, para que isso não pode acontecer. Cada um tem o seu tempo. Respeite, aí use o respeito, respeite, né? Ponha em prática o amor, a compaixão, o perdão, o respeito no seu dia a dia, demonstre a eles e tente a maior harmonia possível. Não dá para nós despertarmos ninguém. O processo da evolução de um fractal de alma como nós é individual. Você nunca vai convencer ninguém. Você nunca vai conseguir convencer a pessoa de que isso é o certo, que é isso mesmo. Tem que partir dela. A gente só pode ajudar, se ela quiser ajuda. Se ela não quiser ajuda, nós temos que respeitar e, obviamente, por sermos mais espertos ou estarmos espertos, temos que controlar a situação e tentar ajudar de uma forma não tão direta, né? Tentando impor, mas de uma forma mais demonstrando, mais colocando na prática. Uhum. Hoje, elas foram chamadas de maior enigma. Desculpa. Tava sem áudio. Vamos lá. O Júnior, assim como várias outras pessoas e assim como esse que vos fala,
não me parece ser uma pessoa que está buscando deliberadamente criar uma narrativa de manipulação ou de, como se diz na internet, é criar uma fanfic, né? Uma ficção, uma historinha para se sentir, de repente, importante no meio do processo. Eu sinto que ele é uma pessoa que, dentro daquilo que ele tem de informação, ele está construindo uma expressão mais íntegra dos seus próprios processos. Agora, o que eu convido vocês a ponderarem é que as nossas experiências, quando se fala do contexto espiritual aqui, de maneira bem específica, tá? As nossas ditas experiências espirituais, elas também estão, muitas vezes, direcionadas ou amparadas pelo tipo de conhecimento ou de informação que a gente vai consumindo. Nós vamos criando um impulso de experimentação baseado nas estruturações de um determinado saber que a gente vai entrando em contato, tá? Então, quando eu falo que o Júnior ele é íntegro, eu estou falando com base nisso, ó, dentro das informações que ele entrou em contato, dentro daquilo que ele foi construindo, de experiência com essas informações, a estruturação de realidade para ele vai sendo feita de uma determinada maneira. Então, dentro de todas essas circunstâncias, ele me parece ser uma pessoa íntegra, tá? Da mesma maneira como eu digo a vocês que dentro das minhas experiências eu busco ser o mais íntegro possível. Mas isso não garante, a integridade não garante que nós estejamos certos ou que nós estejamos falando coisas coerentes no sentido concreto da realidade. A gente, como eu disse ao longo do React, podemos construir uma certa coerência, tá? Para fazer valer o nosso ponto. Tá? E aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ó. Vamos lá. A Juliana colocou: o Legras é muito convicto das suas crenças. E de uma certa forma, pessoal, todos nós somos. Para aquilo que, para nós, serve de ferramenta para reforçar a sensação que nós temos de ser ou de existir, nós somos convictos, nós apresentamos essa convicção. Na tradição do yoga, a gente chama aquela sensação de ameaça às nossas convicções, que vão nos dar uma sensação, então, de ruptura, entre aspas, de aniquilação de uma certa experiência do eu, nós chamamos de abnivesha. Então, esse medo de uma ruptura, esse medo de uma aniquilação de algum aspecto do eu, tá? Normalmente o pessoal vai traduzir como o medo da morte. Mas o yoga, ele não tem medo da morte. As pessoas, eu e vocês, nós não temos medo da morte em si. Nós temos o medo de qualquer tipo de ruptura, de qualquer tipo de ruptura de experiências que nos dão uma sensação de identidade, que fazem com que eu e vocês nos sentimos mais existentes por conta dessas experiências. E aqui, só para exemplificar, algumas pessoas já devem ter dito, se você já não disse, você já deve ter escutado alguém falar algo, por exemplo, eu não sei o que seria de mim sem tal coisa, ou se eu não fosse isso, ou se eu não tivesse com tal pessoa, né? Então, quando a gente escuta ou a gente profere essa frase, eu não sei o que seria de mim, sei lá, sem o yoga, não consigo me imaginar sem o yoga, isso só é um retrato de que eu coloco tanta força no objeto chamado yoga que eu esvazio a mim mesmo da minha potência. Eu transfiro a minha potência para o objeto. E aí eu passo a me sentir existente apenas se o objeto, nesse caso o yoga, estiver presente. E aí, o yogi, né, os yogis antigos, homens e mulheres, desenvolveram um sem número de técnicas, né, práticas e uma filosofia para abordar essa maneira da sensação de como nós estamos vivendo a sensação da individualização, né, de sentir um eu. E aí surge aquele conceito que eu já trouxe a vocês do que é um falso eu, do que é um eu real. Esse falso eu está muito ancorado na sua existência em coisas que são insubstanciais, ou que são fantasiosas, ou que não têm base na concretude da realidade. Então, o falso eu,
que eu e vocês a gente utiliza a maior parte do tempo no dia a dia, é aquele que vai olhar para uma situação e vai projetar um monte de sensações emocionais, valores. A gente vai formatar aquela experiência com uma determinada característica, né? Então, sei lá, um exemplo bobo, mais direto assim, tá? Prático. Você está aqui me escutando na live e tal, e vamos supor que você tenha sentido uma simpatia por mim ou uma antipatia por mim. Então você pode não estar consciente, mas você já mapeou meus trejeitos, o meu timbre de voz, o jeito com que eu falo, as palavras, né, a maneira como o som se propaga, tudo isso já foi mapeado. Se você for simpático a mim, vamos supor que um dia você está no mercado, tá? E lá nas gôndolas das frutas, você vê uma pessoa que remete ao meu jeitão. Sem que você se dê conta, você vai projetar àquela pessoa a simpatia que você projeta sobre a minha pessoa, ou a antipatia. Aí você pode criar, não que vai, né? Você pode criar a ideia de que aquela pessoa, nossa, parece que eu conheço ela de outras vidas. A gente se deu tão bem. Ou então você vai dizer, meu santo não bateu. Aquela pessoa não é boa pessoa. Simplesmente por conta dessa sobreposição que a gente fez. Então eu e vocês, a gente sabe que ao longo do nosso dia a dia a gente tem impressões emocionais aflorando em nós das mais variadas formas, das mais variadas circunstâncias. Algumas dessas circunstâncias podem se tornar modelos dentro de nós, dentro dos nossos conteúdos. E aí, ao entrar em contato com alguma experiência que remeta a um modelo emocional, a gente já projeta um significado, a gente já projeta um ponto final. Então, tudo isso é meio que estudado no texto que a gente chama de Yoga Sutras do Patanjali, e na verdade na tradição dos yogis de maneira geral, não só na tradição que a gente chamaria de yoga, mas na tradição do Tantra, na tradição Vedanta. Tudo isso são pontos de observação. Tá? Então esse falso eu é essa estrutura que está sempre utilizando de modelos. E o eu real, ele vai desnudar isso. O eu real, ele é radical. O que significa isso? Ele vai na raiz. Ele busca a estrutura, ele busca o fundamento. Então, na medida que eu e vocês, a gente vai se habituando a experimentar a estrutura, o fundamento, não sobra muito tempo para fantasias, não sobra muito tempo para a mente ficar utilizando modelos, ok? Então, como nós ainda estamos habituados aos modelos, a esse fantasiar, tá? Nós vamos, de maneira intensa, ser convictos, porque a gente ainda associa a nossa sensação de ser a esses objetos, a esses modelos emocionais, tá, que vão nos dar uma sensação de preenchimento de alguma forma, vão nos dar uma sensação de sentido para a realidade que a gente está experimentando. Então é natural que eu ou vocês, nós apresentemos para algumas coisas uma forte convicção e, ao mesmo tempo, um medo de que essa relação com o objeto, com o simbólico, enfim, que eu estou colocando aqui, cesse. Então é natural que, seja eu ou vocês, em alguns momentos, na medida em que a gente, sei lá, constrói a possibilidade de uma experiência pelo eu real, surja um impulso interno de dizer, veja bem, não vai por aí, não, finge que não está vendo, desvê o que você viu, ressignifica, muda a história, porque a gente vai fazer esse movimento de transição do falso eu para o eu real, tá? Então, esse pêndulo que a gente vai vivenciando é o que vai gerar a possibilidade dos conflitos. Vai chegar em alguns momentos em que a gente vai perceber a realidade como ela é. E as estruturações, os modelos emocionais, essas relações que a gente não está muito ciente que a gente está construindo, mas a gente está, né? Elas vão se apresentar como uma contradição. Como a gente vai atuar sobre isso vai depender da nossa predisposição. Por isso que num vídeo aqui do canal eu fiz, né, um react sobre um rapaz que estava falando sobre o poder dos mantras Hare Krishna. No final não falou de mantra coisa nenhuma. Mas foi interessante o react porque eu falei exatamente dessa questão que os yogis colocam como fundamental, que é o desenvolvimento
da nossa capacidade de estar comprometido, né? Eu preciso desenvolver um comprometimento, não com Jesus, não com Buda, não com Krishna, não com, sei lá, o Saci Pererê, sabe? Eu tenho que estar comprometido comigo, com esse meu impulso de buscar, sei lá, uma percepção mais concreta do que me cerca. Então, na medida em que eu crio esse comprometimento, uma outra coisa se torna também muito importante, que é o desenvolvimento daquilo que os yogis chamam de vairagya, desapego. Então, esse desapego não... Desapego nem é a tradução mais correta, é a tradução mais comum. A tradução mais correta do termo é renúncia, porque o desapego é um processo, né? Tem algumas... Ou você, ou algumas... Você já deve ter visto alguma outra pessoa passar por uma situação do tipo, ah, nossa, que legal isso aqui que você tem. Que bonita essa sua caneta, ou que bonito esse seu, sei lá, boné. Aí você fala, ah, você gostou? Ah, então é seu. Aí você entrega, se não no exato momento você fala, ai meu Deus, o que que eu fiz? Ou então você fica internamente dizendo, não, tudo bem. Isso pode parecer, no externo, como um exercício de desapego, né? Mas na verdade não é o desapego, porque internamente você ainda está cheio de um processo de valor, de certo, errado, foi adequado, não foi. O que os yogis entendem como renúncia é a experiência que não tem esses opostos, não tem valor envolvido. Então, quando a gente fala que o yoga ele precisa como um exercício de amadurecimento, né? No texto ele coloca como purificação, Kriya Yoga, purificação. Um caminho de purificação é desenvolver comprometimento e a renúncia. Então, a renúncia seria, de forma concreta e prática para a gente, o exercício de, ao eu e vocês, nós percebemos as nossas contradições, aqueles momentos em que a gente percebe que viu a realidade, e aí a gente percebe que a gente começa a querer ressignificar, fingir que não viu, a renúncia seria o exercício da gente simplesmente abrir mão. Não é um processo estruturado, racional. É tipo, deixa eu pagar para ver. Deixa eu pagar para ver. Deixa eu experimentar a realidade sobre esse novo aspecto que eu acabei de perceber. Então, a renúncia é um passo mais simples e direto do que o desapego. Isso do ponto de vista dos yogis. Ele é mais simples e direto, mas isso não significa que ele seja mais fácil, tá? Digamos, ele gera uma repercussão que é mais trabalhosa, tá? Para vocês entenderem isso que eu estou colocando, vamos lá. Uns exemplos práticos do dia a dia. É difícil lavar o banheiro? Não, não é difícil. É simples e direto lavar um banheiro. Mas dá trabalho. É trabalhoso, tá? É trabalhoso. Então, da mesma maneira, a renúncia é mais simples e direta do que o desapego, mas é mais trabalhoso. É trabalhoso, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, mas é trabalhoso. Requer uma ação, tá? E o desapego, muitas vezes, tá? Por você não ter o objeto contextualmente nas suas mãos, você entra num mecanismo, pode entrar no mecanismo de ressignificação ou de acomodação, né? De você se conforma e vida que segue. Você vai falar que isso foi um desapego. Renúncia é mais simples e direta, tá? Ela não vai engendrar um monte de processos mentais de ressignificação disso e aquilo. Mas a renúncia dá mais trabalho. Por quê? Porque as repercussões do ato da renúncia são mais fortes emocionalmente. São mais fortes porque o objeto da renúncia não é material. Não existe um objeto que está saindo de uma pessoa e indo para outra. Ou, sei lá, de ti e caindo, sei lá, no lixo. A renúncia é o desfazer, no sentido mais profundo do termo desfazer, né? Você desconstrói algo. E esse desconstruir, ele é mais trabalhoso. Não é algo complicado, mas é mais trabalhoso, porque as repercussões que isso vai gerar, a gente não tem controle. A maneira, né, o que vai eclodir de um processo de renúncia, a gente só vai saber na hora dessa eclosão, tá? Então, esse é o que os yogis costumam pedir, para que a gente desenvolva, então, comprometimento e renúncia. Então, essa renúncia tem a ver com essa percepção dos momentos em que as contradições que a gente está experimentando aflorem, tá? A gente
não negar essas contradições, não ressignificar, não criar um monte de outras historinhas, mas olhar, observar, deixá-la como um objeto concreto em nós para construir o processo da renúncia. Tá? Não deixar a abnivecha ou o medo tomar conta. Beleza? Então, meus queridos e minhas queridas, esse foi o nosso encontro de segunda. Espero que tenha sido legal, que vocês tenham gostado. E é isso, né? A gente se encontra aí em um próximo momento. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo ao vivo. Muito obrigado a quem está assistindo num ponto futuro. Beleza? Abraço, muita paz, muita luz.